Vídeo rápido sobre CBA Alumínio com código de negociação CBAV3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que desde o seu IPO ofereceu um retorno negativo de quase 62% ao acionista, trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de R$ 1.000 na companhia. Pouco mais de 2 anos depois, se transformou em R$ 380. Nesse caso, não se aplica a metodologia das 3 chaves do sucesso. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Mesmo com o prejuízo multiplicando por mais de 7 vezes, as ações da companhia responderam positivamente, mas tem um lado bom nessa história e a gente já vai falar dele. Porque até aqui, o que foi oferecido ao investidor que entrou em mais um lançamento de uma nova companhia, ela foi precificada acima dos R$ 11. Algumas poucas casas já indicavam o risco de uma precificação exacerbada, algo que foi lançado acima dos R$ 11, hoje tem um valor nominal na casa dos R$ 3. Um derretimento do patrimônio que beira 70%, isso a gente não leva nem em conta quem comprou nas máximas no momento de euforia da companhia. Aquele aumento de capital que havia sido proposto, ele foi realizado acima de 200 milhões. E na quinta-feira passada, o mais recente, a divulgação do relatório financeiro com prejuízo trimestral de 586 milhões de reais. Só que ele tem um motivo principal, causador esse, são os contratos de energia. A receita no year over year, quando comparado ao quarto TRI de 2022, caiu a 1,9 bilhão. E aqui a gente começa a falar daquele ponto positivo que eu trouxe. A gente tem o EBITDA estável quando comparado ao mesmo período do ano passado. E o lucro líquido de 2022, que também já tinha sido de perdas, um prejuízo de 80 milhões em 2022 e outro prejuízo de 260 milhões no terceiro TRI de 23, dessa vez disparou a quase 600 milhões de reais no quarto trimestre de 2023. E aí surge questionamento, por que com o aumento de capital aprovado, algo nocivo para o sócio, e por que com um prejuízo de 600 milhões de reais, a companhia responde positivamente no dia seguinte, subindo mais de 6% no intraday? E aí o investidor ele é obrigado a fazer a parte dele, acessar o RI da empresa, sempre acessem o RI de todas as suas investidas, em uma ordem de muito simples compreensão, aquilo que de fato interessa ao investidor. A companhia inicia falando sobre a demanda chinesa, que permanece estável, porém com queda mundial. Toda vez que vocês observarem LME, não só dela como de outras companhias, a gente está falando de preço. Maneira simples, LME é preço. Preço esse praticado em Londres. E o preço praticado do alumínio caiu 6% quando comparado no year over year, quando comparado ao quarto TRI de 2022. Apenas um comentário rápido. Gerdau, Semin, Vale, Petro, superciclo de alimentos. Aqui é mais um exemplo do superciclo que eu falo para vocês. A gente tem um superciclo e sai de mais de $4.000 para algo próximo a $2.000. A gente fala de quase 50% de queda. A gente entra agora no desempenho operacional e financeiro. O volume de vendas aumentou por conta de primários. Primários esses são o carro-chefe da companhia. A gente vê uma crescente aqui, 24%. Transformados é queda e reciclagem é queda. Por mais que a gente tenha uma queda brusca, tanto reciclagem quanto transformados, eles somados, eles não representam a receita do material primário. Material esse que é extremamente demandado para o cenário interno. E aqui um comentário muito rápido. Algumas pessoas se apegam no caso dela pelo fato dela ser ESG, de que em algum momento isso vai ser a virada de chave para a companhia. Eu já penso o contrário. Tudo que a gente fala de material ou matriz energética, o mundo ainda não está pronto para essa virada. Ela vai ter que ser gradual, tanto em metais e materiais básicos quanto de energia. E na minha opinião, esse pode ser um grande ponto catalisador para a companhia. Para simplificar o que eu trouxe,
trouxe. O grande capitalizador dela, na minha opinião, vai ser no momento em que ela conseguir capitalizar mais mercado externo. No momento em que ela tiver uma commodity tão boa como é o alumínio, tão boa como ela é, e ela conseguir dolarizar mais, ela não ficar tão dependente de um mercado interno, da indústria brasileira que a gente sabe que caminha a passos fracos, nesse momento lá na frente eu enxergo uma virada de chave sim para a companhia, mas não com base em ESG ou esses pensamentos ideológicos. Eu falo com um operacional mais forte, gerando dinheiro em dólar e uma exposição lá fora da companhia. A receita caiu, o CPV extremamente estável, prejuízo recorde, só que a gente vê um EBITDA positivo, ou seja, o operacional da companhia ele ficou muito em linha ao ano passado, mesmo com queda no preço da commodity. O CAPEX da companhia diminuiu, o que eu sempre enxergo de maneira positiva. Empresas em dificuldades têm que enxugar sim seus investimentos e trabalhar só com aquilo que seja prioritário. Geração de caixa foi positiva e até agora a gente estava falando da empresa de uma maneira até positiva, porque a gente tem um ponto, o operacional dela nos últimos 3 meses deu uma leve melhorada. Só que agora a gente entra naquele ponto, tem uma relação de dívida líquida versus EBITDA de 10 vezes, nesse quarto tri de 7,7 vezes, que isso por si só já deveria afastar o investidor do investimento. A dívida é o terceiro item mais importante na análise fundamentalista no Value Investing. E como se isso não fosse suficiente, quase 95% da sua demanda é nacional. A gente fala de uma dívida atrelada em dólar, que chega a quase 10 vezes o seu EBITDA, a geração de caixa operacional. Mas operacionalmente, lado positivo, a empresa estabilizou nesse trimestre. Por isso, apesar de um prejuízo de quase 600 milhões de reais, elas responderam com uma alta. CBA, que coberta por 8 casas ou 8 analistas, tem 5 recomendações neutras e 3 recomendações para compra, nenhuma recomendação de venda para a companhia. Eu só trouxe aqui para nortear a questão de eficiência e rentabilidade dela, comentada por um inscrito com muita sabedoria no ano passado, onde ele disse que ela é uma empresa complicada de se analisar, de se enxergar ou de se tornar sócio, que é muito mais fácil apenas acompanhar a commodity, que é o alumínio, porque ela só lida bem, ou ela só se sai bem, quando nós temos momentos de alta do alumínio. O que ele quis dizer com isso? Que a empresa não precisa ter momentos de baixa da commodity para ter prejuízo. Qualquer lateralização na commodity, ou seja, ela não precisa nem ir mal, uma commodity apenas estável já complica ela por conta do custo de produção e muitas vezes ela paga para trabalhar, ela paga para existir. Você pegar um CPV de 1.800, 1.900 para um valor de 2.000 da commodity é uma margem extremamente comprimida. Qualquer coisa a partir daí significa prejuízo. Então você tem rentabilidade e você tem eficiência negativa através de uma margem líquida também negativa, historicamente falando. Gerenciamento de risco extremamente importante, se você não faz, faça, de todas as suas investidas. E gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da CBA, uma empresa de commodities cíclicas, falamos de alumínio e ela obtém nota 2, é caráter especulativo. Sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. Então a gente fala de um IPO recente, uma small cap, 2,5 bi de valor de mercado, um free float abaixo de 30%, com apenas um pagamento no ano de 2023. Com esse pagamento, eu retorno aqui em cima da apresentação desse vídeo. Voltando no R da empresa, bem no final da apresentação, nós temos a página de mercado de capitais, onde eles também comparam a CBA e sua derrocada com o índice Ibovespa. Só que aqui na parte de baixo, e é exatamente por isso que eles fazem isso, eles colocam em letras miúdas no fim do relatório, leiam comigo aqui a observação deles, abre aspas, sobre o aumento de capital via subscrição privada e composição acionária. E a partir daqui, vocês vão lembrar de tudo aquilo que eu falo sobre gestão, movimentação, follow-on, IPO recente,
presente, diluição de acionista e tudo mais. A CBA anunciou no quarto TRI de 2023 um aumento de capital por subscrição privada mediante a possibilidade de utilização dos créditos de dividendos declarados e que seriam pagos pela companhia, com o objetivo de preservar a estrutura de capital e reforçar a posição de caixa da companhia. Como resultado da operação, foram efetivadamente subscritas e integralizadas 55 milhões de ações, representando 100% das ações objetos de aumento capital, totalizando mais de 200 milhões de reais. O investidor mais atento vai notar que agora há pouco eu citei um pagamento único também no final de 2023, realizado aqui em dezembro, no valor de 0,34 centavos por ação. Veja, é isso que vocês têm que começar a fazer. Comecem a ser mais críticos, dar mais valor ao seu dinheiro, que é isso que a gente vai fazer aqui agora. Um dividendo de 0,34 pago em dezembro. E a gente tem uma empresa que dá prejuízo e que não distribui dividendos. Ora, se ela dá prejuízo, como ela distribuiu dividendos? Ela fez um aumento de capital de 206 milhões de reais. O que você, que é inscrito e que faz parte da comunidade, que é membro do canal, faz? Você pega esse número de 206 milhões, busca a informação da empresa, observa que ela tem uma quantidade de 651 milhões. Aqui a gente já faria uma conta, só que a gente vai ser mais preciso ainda. Nós vamos pegar esses 651 milhões, 0,72.697 papéis disponíveis a mercado, e vamos lembrar que esse é o número atual. A gente vai buscar aqui em cima o que a empresa emitiu, e fica claro para a gente que ela emitiu 55 milhões, e agora nós vamos subtrair esses 55 milhões, 239.354 novos papéis emitidos. A gente chega nesse número de 595 milhões, que é a quantidade de ações que a companhia tinha no final do ano passado, antes desse aumento de capital que só prejudica o acionista. Só que daí o acionista recebeu os dividendos e tá tudo bem. Aí o que o inscrito do canal faz? Ele lembra os dividendos pagos mesmo com prejuízo referente ao final do ano passado, ele volta novamente nas informações e ele pega uma posição acionária do ano passado de 595 milhões de ações ao invés de 651. O que a companhia pagou aqui foi 0,34. Para ser mais preciso, nós vamos multiplicar isso por 0,3458, que foi os proventos com exatidão que ela pagou referente ao ano passado, ano no qual ela deu prejuízo. E quando a gente multiplica isso pela base acionária da companhia, de 206 milhões. 206 milhões pagos em proventos, e o investidor atento perceberia que ela fez um aumento de capital no valor de 206 milhões. Busca por dividendos. E é aqui que eu gostaria de reforçar: excelentes empresas, a preços atrativos, com uma excelente gestão. Eles te deram com uma mão e te tiraram com a outra mão. Fica claro e evidenciado o movimento que eles fizeram. Isso não é uma acusação, isso é uma constatação. Eles tiveram prejuízo e eles subscreveram, diluíram, prejudicaram o minoritário exatamente no mesmo valor. 206 milhões levantados, 206 milhões. Só que no final de todo esse movimento, após ela te diluir, abre aspas aqui embaixo, com a homologação, ou seja, a finalização do aumento de capital social da companhia, o free float de 32% diminuiu, passou para 31%, ou seja, ações em circulação diminuíram. Consequência disso, a controladora, que é a Votorantim, aumentou sua participação de 67% para 68%. Ou seja, prejuízo, diluição, e o maior beneficiado de tudo isso, de todo esse movimento estrategicamente pensado e executado, a participação do minoritário diminuiu e o controlador aumentou sua posição na empresa sem precisar injetar quantia alguma na empresa. Movimento estratégico, pensado, só que não em prol do minoritário, em prol do controlador. Eu digo e repito, empresas que fazem isso não querem sócios.
E aqui eu finalizo o meu segundo vídeo de análise da CBA V3. Pode surgir o questionamento: essa empresa não pode ser investida? Pode, claro que pode, contanto que você faça isso. Porém, aquilo que eu sempre comento nos vídeos de Magazine Luiza ou qualquer outra empresa especulativa como essa. Uma empresa que já custou R$22, hoje custa R$3. É muito errado a gente buscar a tacada da sorte. Ele investe tudo que ele tem, acreditando que ele vai multiplicar por mais de 5 vezes o seu patrimônio e de que ela vai voltar àqueles preços. Elas têm caráter especulativo e é isso que você tem que buscar, por isso um percentual menor. Jamais em uma empresa com uma péssima gestão como ela tem, se entender como sócio, porque não adianta você querer ser sócio da companhia, a companhia não te quer como sócio dela. Portanto, esqueçam parceria e esqueçam a tacada da sorte. Quando você tenta a tacada da sorte, o que você leva é isso daqui, é o troféu sardinha de qualidade. Portanto, hoje falamos da CBA V3, uma empresa cíclica, com uma commodity interessante. Eu gosto da empresa e, acima de tudo, eu gosto da tese do alumínio. É possível sim ter ela como caráter especulativo, ter ela como investida num portfólio que já seja robusto, só que ficou claro a visão quanto à gestão e todos os movimentos que visam prejudicar o minoritário, e essa é a palavra. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação que a gente fez dela no canal. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual e até mesmo pobre, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!